Boa noite a todos. Vamos começar a resolução de questões do simulado que eu coloquei à disposição para vocês. O que a gente percebe que na resolução de questões, e principalmente na prova sobre a Lei 6.123, é que ela é baseada no texto da lei. Então, o que é que nós vamos fazer? Pegar a Lei 6.123 e em cima de cada questão a gente vai comentar o artigo que nós estamos fazendo. Primeira questão, quem tiver com ela aí, que pegou, e eu vou colocando, para quem não está no grupo, eu vou colocando questão por questão dentro do Face, para que vocês possam ir acompanhando. Primeira questão, vamos lá. CESP. Logo quem? Polícia Civil de Pernambuco, delegado de polícia. De acordo com as disposições da Lei 6.123, quem instituiu o regimento jurídico dos funcionários públicos civis do Estado de Pernambuco, a ofensa física a outro servidor durante o expediente e seja a penalidade de. Então o que é que nós estamos percebendo? Que a primeira coisa que eles vão perguntar, dentro do contexto, e a gente vai marcando aí, foi penalidades. Onde é que está escrito as nossas penalidades? Aí a gente vai lá no artigo 204 da nossa lei 6.123, vão anotando aí. Então quem que tiver aí, pega o artigo 204, que vem da questão das penalidades. Aliás, 199, melhor. Anotem, questão número 1, vocês vão pegar como base o artigo 199. Letra A. Aí ele diz advertência. A advertência vai ser usada como a questão da agressão? De forma alguma. O que é que nós iremos estudar? Aí eu vou lá para o artigo 204, que ele fala da demissão. E ele vai bem categórico, taxativo. A demissão será aplicada nos casos de. Aí você vem e coloca a figura do inciso. Inciso 5. Ele me diz assim. A ofensa física à pessoa, quando em serviço, ele será punido. Mas ele coloca uma ressalva com relação a isso daí. Ele coloca o seguinte. A ofensa física à pessoa, quando em serviço, desde que ela não esteja agindo em legítima defesa. Então nós podemos concluir, dentro dessa primeira questão, o quê? Primeira situação, ele foi nas penalidades. Segundo contexto, eu tenho que saber a definição de cada uma penalidade. Então, quando eu chegar amanhã, por exemplo, eu vou colocar uma ao lado da outra. Então, eu vou pegar a penalidade que é de advertência, eu vou pegar a penalidade que vem de demissão, repreensão, multa. As situações eu vou colocar uma ao lado de cada uma. Porque, com certeza, eles vão querer uma questão em cima disso. E o que é, eu não sei se vou dizer melhor ou pior. Por quê? Eles vão ao pé da letra. E IBFC ele gosta muito disso, ao pé da letra. Então, primeira questão, nós iremos ficar com a figura de demissão. Vamos para a segunda questão. A segunda questão que eu vou colocar para vocês agora, deixa eu copiar aqui para vocês, para quem não tem, não entrou, não deu tempo de entrar no grupo, ou se entrou, então eu vou publicando uma por uma para facilitar a vida da gente. Vou ver se ele publica aqui para nós. Vamos lá. Segunda questão. Na segunda questão, ele vem FGV, Câmara Municipal de Caruaru. Eu acredito que alguns de vocês tenham feito esse concurso e até agora a gente fica esperando o resultado. Boa noite, tio Ed, estou vendo aqui alguns, Ricardo, Carol. Então fico feliz. Quando vai ter simulado para o TJ? Sábado. Sábado nós iremos fazer um simuladão sobre ação penal, mas nós iremos aproveitar tanto a ação penal da parte dos órgãos essenciais à justiça. Então a gente vai falar do Poder Judiciário, vamos falar da figura do juiz, da figura do promotor, tanto na questão constitucional como nós iremos falar da questão também processual.
Tem como assistir essa aula depois? Claro, fique à vontade. Vamos lá. De acordo com as disposições da Lei 6.123 do Estado de Pernambuco, de 20/7/68, que ele pergunta justamente em cima do Estatuto acerca das formas de provimento de cargo público, ou seja, do nosso queridíssimo preenchimento. Aí ele vai já lá para o início da nossa lei. Ele vai lá para o início da nossa lei, né, número, artigo de provimento, no artigo 10. Eu, particularmente, já estou com a minha aqui, ó. Depois, quem quiser, né, eu vou colocando para vocês dentro do grupo, não se preocupem. E quem já é aluno, ele já está acompanhando. E ele me diz assim: quais são, analise as afirmativas a seguir que consideram como. Então a gente vai analisando e a gente faz uma leitura dinâmica. Primeira questão, inciso. A promoção consiste na elevação do funcionário em caráter efetivo à classe imediatamente superior a que pertence, na respectiva série, e deve obedecer alternadamente aos critérios de merecimento e antiguidade na classe. Então, nessa situação, a primeira alternativa ela vai estar o quê? Correta. E onde é que a gente vai encontrar isso? Justamente no artigo 10. Ele pega o artigo 10, que fala dos cargos de questão de provimento, dentro do enunciado, vocês vão lá no artigo 10. E quando ele fala da questão da promoção, com relação a isso daí, nós temos todo um trabalho no artigo 45. Então ele dá um enunciado do artigo 10, onde ele diz quais são, né, os caráteres, né, de promoção. Artigo 40, que ele vem para aqui, promoção, desculpa, 45, anotem aí, artigo 45, promoção, artigo 45. E ele vai no caput. Então o que é que a gente vai perceber nisso daí? Ele vai no primeiro artigo, 45, no enunciado, e dentro desse enunciado ele me traz a definição. O que é que ele diz? Artigo 45. A promoção e elevação do funcionário em caráter efetivo à classe imediatamente superior a que pertence à respectiva série. E ele diz que a promoção será tanto, né, por antiguidade e por merecimento. E a gente percebe muito isso onde? Na questão do juizado. Então, a primeira alternativa ela está o quê? Correta. Então, o que é que a gente faz a brincadeirinha? Se a primeira alternativa está correta, eu vou nas alternativas. Então, automaticamente eu já elimino o quê? A letra B. Aí eu olho a letra C, elimino também. Aliás, desculpe, todas estão corretas. Mas ele diz somente. Na letra B ele diz se somente a alternativa 2 estiver correta. Como a gente sabe que a primeira já está correta, eu elimino a letra B. Eu vou para a letra C. Se somente a afirmativa 3 estiver correta, eu também elimino. A D. Se somente a afirmativa 2 e 3 estiverem corretas, eu também já elimino. Então, com isso, eu já eliminei quantas opções? 3. Aí a letra E, ele diz se todas estão corretas. Então, vamos para a segunda. A reversão. Onde é que está a reversão? Ele vai lá no artigo 73. Anotem, artigo 73. E ele também vai, o artigo 73, ele traz a definição do que é reversão. E ele diz assim: a reversão é o ato pelo qual o funcionário demitido ou exonerado ilegalmente. Então, a gente parte da premissa o seguinte: ele foi demitido ou exonerado ilegalmente, reingressa no serviço público com ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo em virtude de decisão judicial. E ele colocou no texto judicial ou administrativa. Então, quando a gente fala reversão, é o seguinte: se eu me sentir prejudicado na demissão, através de um processo administrativo, então eu tenho o direito de procurar o Poder Judiciário. Ao procurar o Poder Judiciário, eu vou para onde? Para a Justiça. Indo para a Justiça, o que acontece? Eu ganhando a causa, então eu tenho o direito a voltar ao meu serviço, eu tenho o direito a reingressar. Uma vez reingressando ao meu serviço, eu tenho direito ao ressarcimento de tudo que me foi prejudicado, tudo que eu não recebi. Legal?
Agora, quando ele diz na questão, em virtude de decisão judicial ou administrativa, onde está o erro na questão. Então, logo se a segunda está errada, então vou para a letra E. E a letra E diz que todas estão corretas. Então, elimino e automaticamente, resolvendo o inciso 1 e resolvendo o inciso 2, eu já concluí a questão. Mas mesmo assim, vamos comentar a terceira. Ele diz a questão da reintegração. Reintegração, vou lá para o artigo 66. Também, no caput do artigo 66, ele me dá a definição. Qual vai ser a definição? Ele diz assim: reintegração é o ato pelo qual o funcionário demitido ou exonerado ilegalmente reingressa ao serviço público com ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo. Então, o que é que a gente percebe? Que ele inverteu o inciso 2 com o inciso 3. Ele trocou simplesmente. Reversão é justamente o reingresso da questão do aposentado. Reintegração é justamente aquele que foi demitido. Cuidado, eles sempre gostam de brincar com isso. Alguma dúvida com relação a isso? Então, inciso 1 está certo, a promoção. O inciso 2, onde tem reversão, vou colocar o quê? Reintegração. E onde tem o inciso 3, onde ele disse reintegração, você vai colocar o quê? Reversão. Então, a segunda questão, nós ficamos com a letra A. Agora eu vou colocar para vocês a questão número 3. Se alguém ficar com dúvida, alguma coisa, é só perguntar. Se eu não conseguir dar tempo de responder hoje, eu responderei, deixa aí que amanhã eu responderei com o maior prazer. Vou colocar aqui. Questão número 3. Publicou. Vamos lá. O PNET 2014. E o que nós percebemos que, infelizmente, nós não temos muitas questões em cima da Lei 6.123. E ele diz assim, de acordo com o Estatuto. Então, quando ele diz de acordo com o Estatuto, pessoal, é ao pé da letra. Não existe eu acho, eu penso. Não, é o que eu digo sempre. O que ele perguntou, eu respondo. É o feijãozinho com arroz. E ele diz assim, a reintegração, ó, de novo, ele gosta dessa questão de reintegração. No serviço público, com ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo decorrente. Então, o que acontece? A reintegração, a gente vai marcar o quê? É ao término do período de afastamento, de disponibilidade, decisão administrativa ou judiciária, do término do período de licenciamento-prêmio ou término do período de remoção. Então, como é reintegração, a primeira coisa que eu vou perguntar, a reintegração a título de quê? Do judiciário. Não tem erro. Então, a única opção que eu tenho aqui, falando do judiciário, é a letra C. Mas, há pouco a gente estava comentando essa questão da reintegração do Poder Judiciário. Ué, e com relação ao administrativo, como é que a gente faz? A gente estudou esse sábado, não é? E a gente estava falando da questão do processo administrativo. E ontem, quem teve a oportunidade de assistir a aula, a gente falou da questão da revisão. Então, anotem aí na letra C da decisão administrativa também, o artigo 242. Anotem aí, artigo 242, onde você terá direito a uma revisão do inquérito administrativo que foi feito. Então, logo, se foi aplicada uma penalidade para você de demissão, com a revisão, onde eu só posso entrar se eu tiver indício suficiente, prova suficiente para provar a minha inocência, então, se eu tivesse sido punido com demissão, eu poderei ser reintegrado novamente. Então, vamos lá. Duas situações. Após um processo administrativo, eu fui demitido. Então, tem duas situações aí que eu posso procurar. A primeira situação, o próprio texto da lei 623, lá no artigo 242, que ele me fala da situação da revisão. Então, feita essa revisão, e
eu provando que eu fui demitido injustamente e a autoridade competente, né, dando ganho de causa à minha pessoa, ele pode mandar eu reintegrar. Como eu posso procurar simplesmente o judiciário? E eu ganhando na alçada do Poder Judiciário, ele pode dar a ordem de quê? De eu ser reintegrado. Então, logo, vamos ter duas situações. De reintegração vai ser que letra? C, da terceira questão. Vamos para a quarta questão. Lembrando que eu deixo, quem tiver alguma dúvida, eu vou colocando um por um, justamente para quem tiver alguma dúvida, eu comentarei, né, posteriormente. Eu não digo hoje, até porque... Então a ideia de eu compartilhando um por um para que vocês tenham oportunidade, caso fiquem com dúvida, de colocar o seu comentário e eu terei o maior prazer de responder. Quarta questão. Ele diz o seguinte na nossa queridíssima quarta questão. O artigo 81. Então ele já deixou explícito. Eu quero a figura do artigo 81. Agora eu preciso decorar quem são esses artigos? Não. Ele está me dizendo, ó, conforme o artigo 81 do Estatuto, disposições sobre a vacância. Então, questões de praxe. Quem estuda para concursos federais, que é praticamente todos vocês, a Lei 8.112, ele vai muito em cima disso. Então, ele vai colocar quais são os cargos de provimento, que a gente divide em dois. Nós temos o provimento originário e o provimento derivado, e ele vai na vacância. É de praxe essas perguntinhas. Então, vamos lá. Vacância. E ele me diz o seguinte, ocorre mediante. Como ele já me disse qual é o artigo 81, eu vou no meu estatuto, queridíssimo, e eu vou lá no artigo 81. E ele vai me dar 7 situações, aliás, 7 situações de vacância. Primeira, exoneração. Lembrando que a exoneração ela pode ser a pedido ou simplesmente eles convidam a gente para sair. Então, a exoneração pode ser de 2 situações. E lembrando que a exoneração não tem caráter punitivo. A segunda, demissão. Lembre-se que a demissão é de caráter punitivo. E para haver a demissão, tem que haver o quê? Um processo administrativo antes. Não esqueçam disso. Então, dentro das penalidades de demissão, tem que haver um processo administrativo. Terceiro, promoção. Promoção. Aí, promoção. Além de ser vacância, ele é provimento também. Você deixa o cargo originário vago e preenche o cargo de chefia, por exemplo. Então, provimento são 2 situações. Então, promoção, aliás, desculpe, na promoção nós temos 2 situações. Então, quando ele colocou para mim ali a letra D, justamente vai ser ela, promoção. Promoção, você deixa vago o cargo originário e preenche o cargo a qual você vai ser chefe. E outro, transferência. Então, o cargo fica vago se você for transferido. Quinta situação, aposentadoria. Sexta questão, falecimento. Sétima questão, posse em outro cargo, desde que ele não seja o quê? Acumulável. Então, dentro da nossa situação, ele foi lá no artigo 81. E quando ele disse disponibilidade, coloquem aí uma observação. Na EJA, sim. Promoção, no caso, é provimento e vacância. Perfeito. Provimento e vacância. Você deixa... você vai lá no artigo 10, que ele vai falar promoção. Os cargos públicos serão providos. Então, pode anotar aí, provimento. No caso de promoção, você pode anotar artigo 10, inciso 2, quando ele fala provimento. E o artigo 81, inciso 3, quando ele fala na questão de vacância. Alguma pergunta? Então, nós ficamos com que letra? D. Agora, a malícia da organizadora. Ele colocou uma vacância e ele colocou, vamos dizer assim, o que deixa mais dúvida, entre aspas. Ele não colocou demissão, exoneração, porque aí fica escancarado. Então, ele vai naquele que é híbrido.
vamos dizer assim, ele é híbrido, ele tem os dois. Vou colocar para vocês agora a questão número 5. A questão número 5 é aquela que quando a gente vê, vocês vão ver o tamanho da criança. Né? O tamanho da criancinha, a gente chega a se assusta. Galera, todo mundo entrando, fico muito feliz. Estou vendo que é positivo. Numa noitinha dessa, agradável, esse clima maravilhoso que a gente olha. Eu me arrependi de não ter colocado a câmera focada no visual que eu tenho daqui. Mas da próxima eu colocarei. Então vamos lá. Próxima questão. Já está saindo. Aí, essa próxima questão que a gente vai colocar é de número 5. Ela é pequenininha. Ela é tão pequenininha que está demorando a entrar dentro da questão da publicação. Antônio Fagner, Ricardo. Questão número 5. Ó, pessoal, na questão número 5, a gente vai ter que fazer umas correçõezinhas aí, viu? Senão a gente não vai conseguir respondê-la. Eu não sei o que foi que houve, que comeram o i. Então corrijam para mim. A letra A, corrijam para mim. A letra A, ele fala ilegalidade, tá? Então na letra A, ele fala ilegalidade. Quem pegou o anterior. Então vamos pegar a situação seguinte. Aí você olha assim, meu Deus, eu tenho que ler essa questão todinha aqui. Vai ter que ler. Muitas vezes. Para poder contar a nossa historinha. Mas realmente, eu concordo contigo. É porque eu coloquei o simulado na página do grupo. Então muita gente não deu tempo de ver. Mas aí eu estou colocando, e vocês vão fazendo as anotações, que qualquer coisa amanhã eu tiro dúvida se ficar. Tá? Até porque depois eu vou fazer uma nos quadros. E ele diz assim. Concordo, Ricardo. Às vezes essa é a mais simples. A Secretaria de Saúde de Pernambuco, que é um órgão da administração pública direta, promoveu o concurso público para a contratação de técnicos de enfermagem. Cargo técnico de nível médio. Aí você já vai lendo e já vai fazendo associações e fazendo as suas anotações. Primeiro, ele diz que é um cargo técnico de nível médio para classificação nas unidades de saúde do território estadual. Como requisito de habilitação, exigiu a comprovação de 3º grau completo. Então, o que acontece? Puxa, Caio, pensava que estava cuidando do menino. Não é? Então, dentro dessa situação, ele está para um concurso de nível médio, técnico em enfermagem. Logo depois, ele diz, como requisito de habilitação, exigiu a comprovação de 3º grau completo. Então, o que é que acontece com isso? Aí você já fica naquela dúvida. O que ele fez é legal ou vai ser uma situação de ilegalidade? Então você já aperta aí. Por quê? Se eu faço um concurso de nível médio, subentende-se que eu preciso comprovar um nível médio. Então, dentro só desse enunciado, eu já percebo que essa exigência, ela é o quê? Ilegal. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu já vou para as alternativas. O que é que diz a letra A? Ilegalidade. Tudo bem. A letra B diz o quê? Ilegalidade. A letra C diz o quê? Ilegalidade. Então, quem pegou em PDF, teve um pequeno errozinho aí, viu?
Então a letra A é ilegalidade, a letra B ele fala ilegalidade e a letra C fala ilegalidade. É isso mesmo, Carlos. A gente já vai logo no ilegal, né? A gente já vai logo na questão ilegal. Então, entrou em contradição. Perfeito. Então já elimina de cara a letra D e a letra E. Então a gente tem que ganhar tempo, pessoal. Então já olhei ali no enunciado, no início, eu já vi que ele contradiz. Então me sobraram 3 opções. A letra A, a letra B e a letra C, que estão falando o quê? Ilegalidade. Eu tenho que ganhar tempo. Então vou para a alternativa A. Tendo em vista que essa distinção entre os participantes é uma palavrinha somente. Então muitas vezes, né, quando eu falo somente, que até brinca em sala de aula, o que é que a gente faz? Pé. Então ele já disse, somente seria possível para provimento de cargo de grau superior, em razão da relevância e maior responsabilidade das atribuições. Não necessariamente. Ele não pode dizer que, tendo em vista que essa distinção entre participantes somente. Não, porque o concurso é de nível médio. A letra B. Ele diz que é legal, tendo em vista que não se poderia ter exigido o terceiro grau completo para nível médio, sendo válidos os demais requisitos. Aí você fica um pouco assim, né? Não sendo legalidade, tendo em vista que não se poderia ter exigido terceiro grau completo para nível médio, sendo válidos os demais requisitos. Né? E vem a terceira situação. É ilegalidade dos requisitos de habilitação. Aí matou. A letra C é o que a gente diz que é a mais completa. Por quê? A exigência é concurso de técnico em enfermagem. Se é técnico em enfermagem, é um curso de 2º grau. Se ele quisesse enfermeiros, com curso nível superior, ele exigiria o diploma nível superior. Então, por isso que é a letra C. Tendo em vista que não se encontra correlação entre as atribuições do cargo e exigências da habilitação. Perfeito. Então, nós vamos ficar com que letra? C. Aí, como eu disse, a gente olha a questão, ela é enorme, mas no próprio enunciado, nas 2 primeiras linhas, nós já percebemos que ele entrou em quê? Em contradição. Então, a gente tem que ser dinâmico, eficiente. Vou mostrar a questão número 6. Desculpa aí, pessoal. Mas eu acredito que até amanhã todos deverão estar participando do grupo que mandaram. Agora eu solicito também que alguns mandarem, eu não encontrei como amigos. Então eu vou, porque não é a letra B, vamos lá. Alguém entrou com recurso. Isso é bom, isso é bom. Vamos lá. Alguém entrou com recurso porque não é a letra B, né, Yane? Então, vou lá. A letra B diz o seguinte. Ilegalidade. Quando ele coloca a questão da ilegalidade dentro da questão número 5, quando ele coloca essa questão da ilegalidade, então vamos lá. Dentro do texto, do próprio enunciado, ele me disse o quê? Que nós iremos fazer um concurso, promover o concurso público para a contratação de técnicos em enfermagem. Beleza. Como é técnico em enfermagem, então a gente vai pegar o nosso queridíssimo lei 6.123. Então, para onde nós iremos? Anotem aí. Artigo 4º e artigo 5º da nossa lei. Vamos lá. Artigo 4º e artigo 5º da nossa lei. Anotem aí para depois não tiverem dúvidas. Artigo 4º. Ele diz cargo de natureza técnico-científica. E o artigo 5º, ele fala cargo técnico. Assim considerado, é aquele cujo provimento é exigido da habilitação profissional em curso legalmente classificado e regulamentado como de nível médio do ensino do 2º grau. Então, o artigo 5º ele já me dá essa definição. Aí eu vou
do nosso queridíssimo questão B, ele diz: ilegalidade. Tendo em vista que não se poderia ter exigido terceiro grau completo para nível médio. Não é? Sendo... Não é? Peraí, Alex, um pouquinho. Não é? Não é? Aí, como ele diz, tendo em vista que não se poderia... sendo válido os demais requisitos. Não é? Os demais requisitos. Então, o artigo 5º, ele diz assim: assim considerado é aquele cujo provimento é exigido habilitação profissional. Ponto. Não haveria necessidade de demais requisitos. O X da questão da letra B é só isso, praticamente. Você exige só a questão do cargo técnico, da formação técnica, e não exigiria a questão dos demais requisitos. Ok? Próxima questão. E qualquer dúvida, coloque abaixo da questão, no Face, e amanhã eu terei o maior prazer de esclarecer. Até porque fica mais fácil até de eu fazer uma filmagem, um quadro, não é? Para poder esclarecer essas dúvidas. Na sexta questão, não é? A próxima questão, ela diz o seguinte. Questão número 6. Ela diz assim. Então, eu sempre paro um pouquinho assim, para ver se dá tempo de vocês darem uma lida, uma olhada, tá? 2014, Fundação Carlos Chagas. Tá? Assembleia Legislativa. Considerando a lei estadual, de novo, ele é bem taxativo. Considerando a lei, é correto afirmar que o interessado deve entrar em exercício. Ele já pegou no exercício. Então, nós temos 3 momentos. Você faz o concurso, então você tem a nomeação. Aí você vai pensando assim. A nomeação é um ato unilateral, realizado pelo governo, onde Paulo Câmara vai assinar a nossa posse. É como até brinco na sala de aula. Essa é a praga que eu jogo para todo mundo. Paulo Câmara vai assinar a nossa nomeação. Aí vem lá. Da nomeação, qual a próxima etapa? A posse. A próxima etapa é a posse. E onde é que a gente vai ver isso? Aí você vai lá no artigo 28, olha, posse, artigo 22. Então vamos lá. Nós teremos a figura da nomeação. Temos a nomeação. Depois vamos para a posse. Anotem aí, posse, artigo 22. Da posse, depois nós iremos entrar em exercício. Aí anotem aí, exercício, artigo 33. Então nós temos a nomeação. Da nomeação, que vai vir assinado no nosso termo de posse, na nossa nomeação, vai assinado por Paulinho Câmara. Então ninguém reclama depois. Vai levar por resto da vida isso daí. Depois vem a nossa nomeação. E é interessante que as questões elas vão muito no primeiro artigo do enunciado, por exemplo, da posse. Posse é o ato que completa a investidura do cargo público e órgão colegiado. Legal. Aí você tem a posse. Só que aí ele vem no prazo. É bem interessante que essa questão, ele foi muito no prazo. Então anotem aí. Artigo 28 com relação à posse. Artigo 28. A posse verificar-se-á no prazo de quantos dias? 30 dias. A contar da data da publicação do ato de provimento do órgão oficial. Beleza. Da posse, para eu entrar em exercício, eu também terei 30 dias, que é o que me diz o artigo 33. Então, não confundam com a Lei 8.112. Fui nomeado. Então, fui nomeado, eu tenho 30 dias para tomar posse. Mas quando a gente foi nomeado, eu garanto que todo mundo no outro dia vai ajeitar cabelo, vai fazer escovinha, vai comprar roupa nova, tudo, e já vai correr para poder
Ser nomeado. Chega lá assim, eu quero. E depois eu vou correr para tomar o quê? Entrar em exercício. Então eu tenho 30 da nomeação para a posse e tenho mais 30 da posse para o exercício. Pode, com prazer, Amanda. Então, dentro dessa concepção, posso acompanhar por aqui? Pode, Amanda. Agora, onde é que eles vão? Se a gente analisar, esses prazos, eles podem ser prorrogados, sim. Eles podem ser prorrogados. E o que é que nós estamos vendo aqui? Vamos para as questões. Ele diz, a letra A. O interessado deve entrar em exercício no prazo de 30 dias a contar da posse. Vírgula. Então, tenho sempre cuidado desse pós-vírgula. Aí vem um aposto. E o que é que esse aposto diz? Que esse prazo é improrrogável. Aí você já vê, epa, improrrogável. O que é que me diz? Parágrafo único do artigo 33. Anotem aí na letra A. Artigo 33, parágrafo único. A requerimento do interessado, nós amanhã, e a juízo do titular da secretaria, em que for lotado o funcionário, o prazo previsto poderá ser prorrogado por mais 30 dias. Então, há situação sim. Então, quando você pegou esse aposto que ele diz improrrogável, você já sabe que a questão está o quê? Errada. Então, a gente vai para a letra B. Após ter aprovado em concurso público, que a gente vai colocar, todo mundo vai colocar seu nome. Aí ele já diz deve. A posse deve ocorrer. No prazo de 30 dias, a contar da publicação do ato de provimento, prazo este, novamente, ele falou o quê? Improrrogável. E o prazo, vamos lá. O que ele me diz? Anotem aí, na letra B, artigo 28. A posse verificar-se-á no prazo de 30 dias, a contar da data da publicidade do ato de provimento do órgão oficial. O que é que me diz o parágrafo único? A requerimento do interessado, o prazo poderá ser prorrogado por justa causa e até 180 dias. Então, babada também. Então, como eu já sei que tanta posse pode ser prorrogada e também o exercício pode ser prorrogado, então o que acontece? Eu já mato a letra A, lendo automaticamente, improrrogável, fora. Letra B, a posse de aprovado em concurso público deve ocorrer no prazo, e ele diz improrrogável, fora. Letra C, a posse deve ocorrer em 30 dias. Beleza. A contar da publicação do ato de provimento. Legal. Prazo que pode ser prorrogado. E, interessante, ele diz pode, viu? Lembre-se que vai ser discricionário, você vai requerer. Mas eles vão julgar se vai ser procedente ou não o seu pedido. Há requerimento do interessado. Onde tem requerimento, lembre-se, é pedido. Requerimento é pedir, requerer é solicitar. Não esqueçam disso. Pedir e solicitar. Desde que haja justa causa por até 180 dias. E olha, não confundam. No caso, a posse pode ser 30 mais 180. No caso do exercício, é 30 mais 30. Não esqueçam disso. Posse, 30 mais 180. Exercício, 30 mais 30. Então, por enquanto, a gente fica com a letra C, como o Claudinene aqui já colocou. Muito bom. A ausência da posse no prazo estabelecido da lei importa na não aceitação do provimento e em renúncia ao direito de nomeação. Beleza. Vírgula. Aí ele vai e me coloca uma vírgula. O que é que tem após essa vírgula? É o X da questão. E ele me diz assim, qualquer que seja o motivo, até brinco, no direito, pessoal, não existe o qualquer. Ou é
ou não é. É até ou é ou não é. Tá? Não tem essa questão qualquer. Então vamos lá. Artigo 29. Ele me diz o seguinte. O decurso do prazo para a posse, sem que esta se realize, importa em não aceitação do provimento e em renúncia ao direito de nomeação decorrente em concurso, vírgula, salvo motivo de força maior. E esse salvo motivo de força maior não é só você chegar e dizer não, tem que ser devidamente comprovado. Então, por isso que não é a letra D, porque ele disse, a ausência, qualquer que seja o motivo, não. Se você tiver um motivo que justifique porque você não tomou posse, então você não vai perder. Agora tem que mandar alguém. Lembre-se que a posse pode ser através de procuração. É por isso que a posse pode ser por procuração. Para justamente se alguém tiver algum motivo, você vai e manda para lá. Legal? Letra E. O prazo estipulado pela lei para que um possado entre em exercício pode ser, a pedido dele, prorrogado por 180 dias. Aí é onde está a pegadinha. O prazo estipulado pela lei para que o empossado entre em exercício. Olha, que aqui a gente comentou. Entre em exercício. Pode ser prorrogado por 180? Não. A posse é que é 30 mais 180. O exercício é 30 mais 30. Aí ele vai brincando com esses prazos para poder prejudicar-nos. Ok? Se alguém ficar com dúvida, pergunte. Se eu não responder agora, deixe comentário abaixo da questão que eu terei o maior prazer em comentar. Terei o maior prazer. Sábado a gente vai fazer uma brincadeirinha, viu? Teremos questões também sábado. Vamos fazer uma resolução de questões dos órgãos essenciais. Teremos um simulado sobre a questão do juiz, do Ministério Público, papel do juiz e do Ministério Público. Próxima questão. Número 7. Eu gostaria de saber se vocês pegaram num grupo. Uma questão do PDF. Processando. Vamos lá. IPAD. Procuradoria-Geral do Estado. Contador. Ele diz o seguinte. Os servidores públicos do Estado de Pernambuco submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Lei 6.123. Legal. 6.123. E ele diz assim. Considerando o prescrito nessa lei, quer dizer, o que está naquela lei. Valeu. Então, o que acontece? Ele diz assim, considerando o prescrito nessa lei, em relação aos deveres dos servidores públicos, assinala a alternativa, ele quer a incorreta. Pessoal, toda vez que eles pedirem as questões incorretas, eu não vou começar da letra A para a letra E. Eu começo ao contrário. Eu começo da letra E para a letra A. Vão sempre nesse detalhe. Toda vez que ele perguntar incorreta, exceto, comece pela letra E. Eu até brinco. Vamos dizer assim, 80% vai ser a letra E, 10 letra C e 10 a letra D. Então vejamos aqui a questão. Vamos começar pela letra E. O servidor público, com relação ao enunciado, deverá zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado? Claro. Claro que ele deve zelar pelo material que ele vai. Onde é que a gente vai ver essas questões? Anotem aí. Artigo 193. Anotem aí. Questão 7. Artigo 193.
Não se preocupe que amanhã eu coloco em cada questão dessa na página do Face, aqui, que a gente está comentando, quais são os artigos e os incisos de cada um. Eu vou colocar para vocês. Porque aí quando vocês estiverem pesquisando em casa. Então vejamos. 193. O servidor público deverá zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. Então ele foi lá nesse artigo e ele pegou os incisos, Ctrl+C, Ctrl+V. E a gente vai perceber que ele fez uma pequena alteração. Quem é que faz isso? IBFC. IBFC pode ter certeza que ele vai nisso daí. Ele vai em cada tópico desse e vai copiar. E ele vai só mudar um pequeno detalhe. Então, ele tem que zelar? Sim. Então, a letra E vai ser o inciso 9. A letra D. O servidor público deverá levar ao conhecimento à autoridade superior a irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo ou função. Sim ou não? Sim. Ele vai ter que levar. Então, oi Soraya. Raí ajuda muito assim. Beleza. Então, vou, só voltando, coloco os artigos sim. Comento um por um para vocês. Então, dentro dessa concepção, a letra D também está corretíssima. Agora vamos ver a letra C. O servidor público deverá providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, a sua declaração de imposto de renda. Porque essa declaração de imposto de renda, a gente vai ter que fazer quando tomar posse. Então, vamos lá. Eu vou ter que fazer a declaração de imposto de renda quando eu tomar posse. Anualmente, eu vou ter que fazer a declaração de imposto de renda. Porque, veja, vocês vão pagar imposto de renda. Olha que coisa boa. Vocês vão pagar imposto. Essa praga. Eu gosto de jogar praga assim. Todo mundo vai ter que fazer a declaração anualmente e todo mundo vai ter que dizer quanto ganhou para a Receita Federal. E não se preocupe que eles vão cobrar mensalmente na nossa conta. Então ele vai e diz, imposto em renda, vírgula. Aliás, o servidor público deverá providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual de sua declaração de imposto em renda. E aí? Essa questão, o que é que ele diz? Imposto de renda? Aí, por que o imposto de renda? Ele colocou justamente o imposto de renda. Porque, como eu disse, quando a gente for tomar posse, eu vou ter que fazer a declaração, porque eles vão acompanhar a evolução do nosso patrimônio.